Olá, o programa Perfil Parlamentar está apresentando uma série de entrevistas para fazer um balanço das atividades da 16ª Legislatura. O convidado de hoje é o vereador Inspetor Luz. Luz é comissário da Polícia Civil e presidente da Associação Pró-Vítima. Foi eleito vereador em 2012 e reeleito para a próxima legislatura. Olá, vereador, bem-vindo ao programa. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade de falar na TV Câmara. O senhor já havia assumido algumas vezes como suplente, mas foi eleito pela primeira vez para essa legislatura. Como Sim. o senhor avalia esse seu mandato, o primeiro mandato como titular? Olha, interinamente, em 2012, eu assumi várias vezes, né? Mas como titular foi a partir de 2013. E dali para frente, que a gente foi tomando conhecimento do Legislativo, as ações do vereador, minha como vereador, foi aumentando, entende? Então, lá em 2012, nós apresentamos 50 proposições, né, durante aquele período que se esteve aqui respondendo pela vereança. 50 proposições que enquadra aí, o que quer dizer isso, proposições? Pedido de providências, projetos de lei, projetos de resoluções. Já daí, em 2013, nós apresentamos 762, né? Claro que tudo isso também a gente tem que agradecer ao pessoal do gabinete, que apoia muito, pesquisa muito, para a gente poder fazer as proposições de acordo com as necessidades da população e dentro da lei e da constitucionalidade. Já em 2014, nós apresentamos 785 proposições, né? E em 2015, 904 e em 2016, 939. Então, isso foi aumentando de acordo que a gente ia pegando o conhecimento do trabalho na Câmara. Só para o nosso telespectador entender as proposições que o vereador fala, porque às vezes o cidadão acha que o vereador apresenta só projeto, né? Mas tem os pedidos de providência, os requerimentos, e os pedidos de providência é grande parte do trabalho do vereador, que são aquelas solicitações de melhorias em diversos pontos da cidade. Exatamente, as demandas reivindicadas pelo eleitor, pela população, né, de um modo geral. O vereador ou o político que depois se elege, ele não tem sigla partidária e nem tendência, não deve ter tendência, ele deve legislar e fazer em prol da população, independente de partido político. E entre os projetos que o senhor apresentou, um deles que foi aprovado recentemente é o que proíbe a verba de representação destinada ao presidente do Legislativo para a próxima legislatura. Qual o seu objetivo ao encaminhar essa proposta? Nós, atualmente, toda a população do Brasil inteiro sabe que se vive uma necessidade muito grande de economia, né? Temos que economizar em todos os sentidos. Então, uma forma de ajudar a economizar o dinheiro público, que todo e qualquer funcionário público, seja ele funcionário municipal, estadual ou federal, os seus salários vêm do imposto da população. Então, quanto mais tu puder poupar a verba pública, é uma forma de ajudar a população. Foi nesse sentido. E entendendo também que o presidente do Legislativo é um cargo relevante e só em ser o presidente seria um orgulho, penso eu, para aquele que fosse exercer a presidência. E o senhor, mesmo o presidente tendo todas as questões legais de responsabilidade do orçamento da casa, o senhor entende que não tem necessidade dessa verba? Não, porque a questão da responsabilidade de verbas e decisões não está no valor a mais ou a menos, está na competência do presidente. Tá certo. Um dos outros projetos que o senhor apresentou também no sentido, né, que não tem nada a ver com esse que nós comentamos, é sobre o Dia Municipal da Conscientização do Autismo. E qual a importância para o senhor de debater esse assunto? O senhor trouxe, né, entidades Sim. que trabalham com essas pessoas aqui para o plenário. Eu vejo e tenho acompanhado e procurado me informar sobre o autismo e vejo que tem pouco apoio, né? E muitas vezes colocam a criança autista numa sala comum de escola. Então não deveria, na minha visão, não deveria ser assim, porque ela teria que ter um atendimento e um acompanhamento especial. Então foi uma forma de chamar a atenção no município, né, para que se dê um amparo melhor e maior para aqueles autistas, né,
que inclusive sofre junto com a criança autista o pai e a mãe. Então, é para divulgar, para sensibilizar o poder público, para ter um olhar mais direcionado para os autistas. E o senhor é comissário de polícia, né? Trabalha na polícia há muitos anos. Quantos anos já? Há uns 35 no mínimo. 35 anos. E a segurança pública é pauta constante das suas manifestações na tribuna. Como o senhor avalia essa questão aqui em Novo Hamburgo? O que melhorou e o que piorou nos últimos 4 anos? A situação que melhorou foi aquela verba que foi destinada pela Câmara para as câmeras no presídio, né? Então ali ajudou bastante, o número de fugas diminuiu bastante, é um ganho para a população, mas o que existe, na verdade, é o aumento da criminalidade, na minha ótica, é pela impunidade. As leis normalmente favorecem quem pratica o crime. A falta de presídios, por exemplo. Então, quando chegam numa delegacia, como tu falaste antes, quando estou na delegacia, é muito comum, ou o menor, ou o maior, mais jovem, né? Não dá nada. Ele sabe que ele vai preso. Hoje, independente do delito, ali uma semana, um mês, está solto. Então, se vai e vem, se solta e prende, é uma impunidade. Eu acho que deveria ter o foco da segurança pública, ela tem que ter o policiamento preventivo ostensivo, que é o caso da Brigada Militar, a Guarda Municipal e a investigação, né, que é a Polícia Judiciária da Polícia Civil. Mas eu entendo que deveremos ter um foco direcionado para algumas coisas específicas, por exemplo. A vítima sempre pega no fator surpresa. Na minha teoria, o inverso tem que ser verdadeiro. O bandido também tem que ser pego no fator surpresa. Como é que se faria isso? Com veículos discretos, com policiais discretos. Independente, aqui não vamos criar polêmica. Ninguém quer que seja a Polícia Civil, a Polícia A, B ou C. Policiais discretos. Pode ser um brigadiano sem farda, um guarda sem farda e um policial civil, por exemplo, uma equipe de 3. Mas só que isso, na minha visão, pela minha experiência de polícia, né, tem que funcionar 24 horas do dia, 7 dias por semana, 365 dias do ano, ou 366, que é o caso deste ano. E que eu sempre digo, o bandido, o delinquente, ele tem que sentir o bafo na nuca, 24 horas, senão eles tomam conta. O senhor, recentemente nós tivemos um debate aqui na Câmara sobre a questão do regime semiaberto, né? E nós temos um grupo da sociedade civil que luta pelo fim do semiaberto. O senhor é a favor ou contra? Eu sou contra o regime semiaberto e muito antes de qualquer reivindicação de qualquer grupo, eu sempre me posicionei contra o regime semiaberto em razão dos fatos que ocorrem pelo regime semiaberto, né? Hoje até melhorou um pouco nesse aspecto, né? A Polícia Civil, a Guarda Municipal fazem aquelas buscas para ver se realmente o semiaberto está no local que deveria estar. Mas, em razão disso, pode dizer um caso que aconteceu, acho que em 2006. Aqui no centro, no Calçadão, 16 horas da tarde, ou seja, 4 horas da tarde, né? Foi morto ali um segurança, o Gilson Neis, que trabalhava numa lotérica, com duas... ele ia levar valores para o banco, né? E aí, com 2 malotes, né? E daí foi assaltado e morto ali no Calçadão. Por quem? Por 2 bandidos do semiaberto. Então, isso estou falando em 2006. Se tu começar a análise da luta contra o semiaberto, é bem mais recente. Então, naquela época, e muito antes já era contra, porque nós da polícia sabemos que é um regime que só traz prejuízo para a sociedade. Essa é a grande verdade. O senhor liderou a busca por recursos para a construção da Central de Polícia, que foi inaugurada em 2012 aqui em frente à Câmara. O que esse espaço representa para o cidadão hamburguense? Olha, para a população, acredito que foi um ganho muito grande. Porque no outro prédio que tínhamos lá na Graça Aranha, era um prédio já obsoleto para o uso da população, onde pessoas queriam registrar PO ou ocorrência, ficavam num caminho onde preso era conduzido pelo meio das pessoas, vítimas e testemunha, que muitas vezes se sentiam ameaçados num flagrante, por exemplo, só no olhar do bandido. Então, isso é um dos fatores. Fora de rota, né? Essa central de polícia da antiga prefeitura, que foi cedida por então
prefeito Jair Foscarini, em memória, estou falando isso em memória do Jair Foscarini, né? Foi se analisado uma série de fatores. Tirar do meio da passagem de bandido a vítima e testemunha, que vai registrar uma ocorrência ou um BO, na verdade é boletim de ocorrência, né? E a convergência da localização do atual prédio de todos os bairros. Lá aquele não tinha norte, não tinha sentido, difícil acesso de ônibus, até de carro, é difícil. Aqui nesse não, é a convergência de todos os bairros, tem ônibus, né? Claro, pessoas vêm de carro, de ônibus, de bicicleta, de carroça, qualquer locomoção é possível e viável. Lá era muito contramão. Outra coisa que pesou muito também na decisão e análise desse prédio aqui, que eu conheço a cada centímetro, porque ajudei a elaborar da planta a consumação, o término do prédio, era a questão do local de registro de ocorrência. Então me penalizavam muito quando via, por exemplo, uma mãezinha com a criança no colo e grávida, né? Uma pessoa que tinha sofrido um acidente, tinha a perna fraturada e engessada, pessoas de idade tinham subido 2, 3 lances de escada para fazer uma ocorrência. Então aqui foi planejado e colocamos também no térreo de fácil acesso. Uhum. E o senhor sempre integrou a Comissão de Segurança Pública da Câmara, né, por ser integrante da polícia, e que no ano passado promoveu um ciclo de debates sobre o tema. Como foram esses eventos? O que eles trouxeram para a população? Esses eventos, eles estão naquele momento para chamar a atenção daquilo que está acontecendo. E aí se coloca as necessidades e depois vai sendo desenvolvido. E dá seguimento, por exemplo, na luta da entidade civil organizada de Novo Hamburgo, a questão do IGP, que querem, né, melhorias para a Polícia Civil, Polícia Militar, um policiamento de maior número de policiais de Novo Hamburgo. Então fica aquela luta que ela dá o segmento a partir do início daquele debate, né? Uhum. E a Câmara, além dessa verba destinada para as câmeras, né, no entorno do presídio, também destinou R$90 mil no ano passado para o conserto de viaturas. Como é que o senhor tem notícias? Esse dinheiro foi repassado do Executivo para a segurança pública? Ele demorou um pouco, não sei se por questão burocrática ou por outros emperramentos, mas agora eu tive a informação que foi repassado para a Polícia Militar. Uhum. E nessa ocasião também a Câmara sugeriu um projeto, né, para incentivar os prédios e condomínios que já têm câmeras a disponibilizarem essas imagens para os órgãos de segurança. Qual é a importância do cercamento eletrônico da cidade que se fala, né? Cercamento Na questão das câmeras de segurança em toda a cidade. O cercamento eletrônico ele é importantíssimo, só que tem alguns detalhes técnicos que tem que ser avaliado ou reavaliado quando se faz ou se solicita esse tipo de cooperação da comunidade. Porque nem todas as câmeras têm uma imagem com resolução que possa ajudar a identificar um veículo ou um delinquente, um bandido. Então eu sei, porque eu já lidei muito com isso, coloquei câmeras na central de polícia, então quanto maior a resolução, melhor a imagem. E a questão também da claridade, ou com infra para filmar à noite, são coisas que fazem a diferença depois na hora da polícia buscar as informações e as imagens. Mas de um modo geral, é uma ideia bem-vinda, uma ideia que deve ser consumada, cada dia melhorada. Agora também quero dizer o seguinte, não basta só isso. A câmera identifica, pode auxiliar, certo? Mas tem que ter o agente, o ser humano presente, porque a câmera não diz onde mora o bandido, onde pode ser encontrado. Ela só identifica para depois ser buscado o endereço e outros detalhes que possam ajudar numa investigação. Então, o agente, o ser humano, ele, nesse aspecto da abordagem, ele é insubstituível, na minha visão. Tem que ter a câmera como um apoio, como um suporte, tem que ter gasolina para a viatura andar, né? Tem que ser consertada, tudo isso. Mas se não houver a ação do homem no foco, como eu disse antes, vou repetir, bafo na nuca do bandido, pouco resolve. Uhum. E o senhor tem sempre essa questão, né? A segurança pública é do Estado, mas o município pode ajudar. E o senhor integra a bancada do PMDB, que é
o atual partido do governo do estado, que é quem cuida da segurança pública, né? E nós tivemos, principalmente esse ano de 2016, deflagrada uma crise na segurança que até trouxe a Força de Segurança Nacional para Porto Alegre, no caso, né? Como é que o senhor avalia essa questão do Estado em relação à segurança e como é que os municípios também podem contribuir para que essa chamada crise possa melhorar? A segurança pública é obrigação do Estado, segundo a Constituição Federal, e o dever de todos. Eu vejo que o Estado tem que se empenhar mais, eu estou falando aqui Estado do Rio Grande do Sul, e não em sentido de união, né? No sentido de Brasil, cada Estado tem que se empenhar. E o município deve cooperar, porque existe uma preocupação da população e essa sensação de insegurança ela tem que ser revertida em benefício da população, porque senão cria uma comoção social e muitas vezes até no cair de uma folha a pessoa do lado de casa pode achar que é alguém querendo entrar. Então é isso que nós temos que procurar diminuir ou até que zerar, porque as pessoas tenham condições de ir, de vir, de chegar em casa, de ir numa praça e tomar um chimarrão com seus familiares, de ir no cinema e não ser assaltado, de chegar em casa e não ser assaltado, de estar na sua residência com seus familiares tomando um chimarrão e aí vem um vagabundo e manda deitar, deita, não me olha, vagabundo. Vagabundo é ele que está assaltando. Então esse tipo de coisa é que nós temos que procurar evitar e combater diretamente, ferrenhamente, né? Agora, voltando para as questões políticas, né, o senhor integra a bancada do PMDB, que, segundo algumas pesquisas, elegeria o candidato Nelson Ritzel à prefeitura aqui de Novo Hamburgo. O que o senhor atribui à vitória da Fátima Daut? O que o partido já conseguiu perceber com essa derrota do Nelson Ritzel? Se percebe que tem que se trabalhar mais a política direcionada a benefício da população. É um fator novo também que pesou muito a questão da política mais antiga e sim pelo mais moderno, pelo novo, pela novidade, né? E também, nós temos que admitir que no partido da prefeita eleita, o pessoal trabalhou também, entende? Então, isso é um conjunto de ações, mas mais que se observa no momento, né, pelo novo. Por que isso? Porque de ponta a ponta no Brasil se vê tendência, né? É uma tendência. Por quê? Porque é muita corrupção no grande escalão, no alto escalão. Então o pessoal está indignado. Ora, independente disso, podemos notar a abstenção, o voto em branco, o voto nulo. Por quê? Porque o eleitor está indignado com um político que só ouve falar em roubalheira. E não tem retorno nenhum, além de roubar, não dão retorno. Segundo eu estou dizendo, o eleitor se queixa dessa forma, que além do político roubar, não dá retorno para a população. Então existe uma indignação generalizada do eleitorado brasileiro contra os políticos no momento atual. Claro que a política é muito dinâmica e se os políticos souberem conduzir e se comportar, com certeza poderão reverter esse quadro. Agora, só vão reverter com trabalho e dedicação a população, trazendo benefícios para a população de um modo geral. Tem que parar com aquelas picuinhas que só ajudam o seu partido. Como teve aqui em Novo Hamburgo um episódio do atual prefeito, que eu sou indignado até hoje, onde mandou engavetar, no meu caso, 60 pedidos de providências, né? Isso é um absurdo, um gestor público praticar uma ação dessa aí. Não, como eu disse antes, o político, depois de eleito, ele vai administrar e governar e legislar para a população da sua cidade, do seu estado, do nosso Brasil. Então não pode ter essas picuinhas pessoais na minha visão. Eu sempre digo, sempre me pergunto, tu não está no governo, teu partido não é governo, como é que tu vai te comportar com o governo, com o prefeito atual, com o atual prefeito eleito? É simples. Eu respondo, eu sou um político sem ranço. O que quer dizer isso? Se o executivo, que mesmo não sendo do meu partido, encaminhar para a Câmara um projeto que vai trazer benefícios para a população ou determinado local da população, exemplo disso, um exemplo comum que todo mundo entende. O executivo, o prefeito ou a prefeita encaminha para o legislativo, para a Câmara de Vereadores, um projeto de lei onde vai criar uma creche em determinado bairro ou vila, para aquelas mãezinhas poder deixar seus filhos e ir trabalhar.
mas jamais vou votar contra esse tipo de projeto, jamais, independente de partido que esteja no governo, porque isso eu vejo que traz benefícios para a população diretamente. Nós não podemos ter visão de benefícios individuais. Pode até existir em algum momento, por exemplo, uma consulta médica está atrasada, alguém reivindicar, mas no contexto político deve administrar e legislar em benefício da população como um todo. Este é o meu perfil, essa é a minha visão. E qual deverá ser o posicionamento da bancada do PMDB? Mais para a situação ou mais para a oposição? No momento eu não posso responder nem mais para a situação ou mais para a oposição. Por quê? Porque ainda estamos num período de transição e não tem definição. Tá certo. E o senhor, o PMDB foi eleita, conseguiu eleger a maior bancada aqui da casa e já se fala muito na eleição do próximo presidente, né, do primeiro ano da legislatura. O senhor é candidato a presidente ou vai apoiar determinado vereador à presidência da casa? Numa reunião com a nossa bancada, que além do vereador se elege com o apoio do seu partido, certo? Então, numa reunião com a nossa bancada do PMDB, para compor, né, eu entendi que seria melhor eu declinar de tentar a presidência desta casa para fazer uma composição mais homogênea e que possa ser reconhecida a Câmara de Vereadores como um poder legislativo independente. Eu sempre primei por isso, sempre lutei por isso, sempre briguei por isso. Eu acho que considero a Câmara e é um poder legislativo independente, deve ser independente, claro, com coerência, com análise dos projetos dentro da legalidade, isso deve ser feito. Agora entendo que a Câmara Municipal deve ser respeitada como um poder legislativo, poder que é perante a Constituição Federal do Brasil. Vereador, para finalizarmos, sua expectativa para a próxima legislatura? Ora, a expectativa é que a gente consiga legislar e o Executivo criar situações que tragam resultado positivo para a população, porque a nossa população hoje está carente de tantas demandas que não foram atendidas, desleixo com a cidade, e espero que isso seja corrigido. Claro que não será de um dia para o outro, mas espero que a nova gestora, que aí está, que deverá assumir no dia 1º de janeiro de 2017, tenha uma visão mais macro, não micro, para que toda a população tenha benefício, porque o funcionário público, seja ele concursado, agente político, tem que entender uma coisa. Municipal, estadual e federal, independente do cargo ou função que exerça, quem paga o nosso salário é vocês, através dos impostos. As pessoas às vezes não entendem muito. Não, quando compram um relógio, quando compram uma camisa, quando compram uma bolsa, quando compram um sapato, este imposto já está embutido. Ah, mas aí depois, se é mal distribuído, é outra história. Mas tu não pode entrar tu não tem como tu entrar numa loja, comprar um sapato e não pagar o imposto, já está embutido. Não tem como chegar num posto de gasolina e não pagar o imposto, já está embutido. A distribuição depois entre poderes que tem por aí, legislativo, executivo, judiciário, Polícia Civil, Brigada Militar, Ministério Público, bom, aí são questão de gestões em torno desse contexto. Agora, todos são funcionários públicos, né, que os seus salários, ou os nossos salários, que eu também sou funcionário público, é pago pela população em qualquer canto desse país. Então, acho que o legislador e o executivo têm que se direcionar especificamente para a população, suprir aquelas necessidades. Por isso ele ganha uma eleição, por isso ele vence uma eleição, porque o eleitor tem a expectativa que aquele que ele elegeu vá suprir a necessidade e as demandas. Então, o político tem que ter essa visão e essa mente voltada para a população como um todo, e é isso que eu espero, que os vereadores que se elegeram e a prefeita eleita tenham essa visão e pensem na população como um todo e consiga resolver a maioria das demandas necessárias, tanto na área da infraestrutura como da saúde, educação, um apoio na segurança pública, né, que é importante. Quando uma entidade da iniciativa privada doa a gasolina, doa o conserto, aquilo ali é um suporte que ela está dando. Agora, o Estado, nesse aspecto, tem que seus agentes resolver
no caso da questão da segurança pública, como a questão da saúde, o gestor público também tem que suprir as demandas, no caso de filas, cirurgias eletivas que não tem e por aí afora. Então eu penso e espero que assim os políticos se comportem de um modo geral. Tá certo, vereador. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de dizer que serei um fiscal do Legislativo e do Executivo em benefício da população de Novo Hamburgo. Ok, muito obrigada. Esse foi o vereador Inspetor Luz, do PMDB, falando sobre seu mandato nos últimos 4 anos e sobre a expectativa para a 17ª legislatura. No próximo programa estaremos de volta entrevistando mais um vereador. Até lá!